É isso aí. E aí, professor? Bom dia a todos e todas. Vamos só conferir aí quem que tá aí. Tamires, qual é a tua turma, meu amor? Tamires, tá por aí? 102. 102? É, Olha, alguém da 102 aparecendo, muito bem. Bianca e Andressa? 102. 102. Bianca também. Muito bom. Tava acabando de reclamar aqui da 102, que é a galera que menos participa. Vamos lá, e aí? Faz o seguinte, dá só uma ligada na câmera aí rapidinho. Ah, a professora tá feia, professora. Feio por feio, eu tô aqui também. Rapidinho, só para mim certificar de algumas. Isso, boa Tamires. Isso. Bora, Andressa, bora, Bianca. Bora, João Paulo. Bora, Pablo. Isso. Andressa e Bianca, rapidinho. Isso. Bora, Bianca, bora, Bianca. João Paulo, você já tá dormindo, João Paulo? Eu tava acabando de fazer minhas coisas aqui. Certo. Bora lá. Rapidinho, deixa eu só meter aqui o meu prints. Bora, Andressa, cadê tu? Bora, Tamires. Parece. Isso, pronto. apareci, professor. Pronto. Pode fechar a câmera de vocês. É isso. Quem quiser, muito obrigado. Quem quiser ficar por aí, vocês estão tudo bonito aí. Deixa eu ver. Andressa. Ah, não. Tá, vamos lá. Pode ligar a câmera se quiserem, tá bom? Fica à vontade. Vamos lá. Se liguem só no que tá acontecendo aqui. Peraí, rapidinho. Eu vou só pedir para João baixar um pouco o som da galinha pintadinha, que tá um pouco alto demais para mim. E tá me incomodando. Com licença, rapidinho. Vamos lá, minha gente. É o seguinte. Vamos entender o que está acontecendo. A gente vai até às 11 horas, tá bom? E aí, qualquer dúvida que vocês sentirem e perceberem, falem conosco, tá bom? Eu vou aqui agora. Deixa eu ver aqui. Vou tentar abrir aqui um documento para vocês. Deixa eu ver aqui. Não, é aqui. Rapidão. Pronto, tá aqui. Certo. Atenção, queridos. Vocês estão conseguindo ver aí direitinho? Sim. Sim? Beleza. Então vamos lá. E galera, é o seguinte. Da primeira aula aqui eu falei sobre o mundo cristão, tá bom? Falei de algumas percepções sobre isso, do como é que permeia essa situação do mundo cristão na Idade Média, né? O que o cristianismo representa para a Idade Média. Então eu falei isso aqui para vocês, tá? E aí, no final da aula passada, não sei se vocês vão lembrar, mas eu falei de 3 pontos que nós iríamos estudar sobre esse momento do cristianismo, né, separadamente, que era a Reforma Protestante, que era a Inquisição e que eram as Cruzadas, ok? Então, a gente tinha nós tínhamos três subtemas para tratar dentro do mundo cristão. Beleza? Tá entendido até aqui? Sim. Sim. Beleza. Então, agora a gente vai falar sobre a Reforma Protestante, certo? Esse movimento que é extremamente importante para a gente tratar a questão de religiosidade, principalmente como é que a religião interfere naquilo que a gente pensa hoje, sobre a percepção de Deus, sobre a percepção dos costumes culturais, tanto europeus quanto nacionais, certo? Então, falar de reforma protestante é extremamente importante para esse processo, para entender de como é que a nossa sociedade hoje ela é construída, socialmente, culturalmente, religiosamente falando. Tá bom? Então, a reforma protestante é extremamente importante para a gente entender isso. Beleza? Então, vamos lá. Analisando a reforma protestante, a gente tem aqui alguns antecedentes. O que são antecedentes, professor? O que aconteceu antes
para que, de fato, a reforma acontecesse. Vamos lá. Primeiro ponto, antes de falar necessariamente dos antecedentes em si, a gente precisa dizer que ela aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, portanto, século XVI, né? No Sacro Império Germânico. Sacro Império Germânico é onde fica a Alemanha hoje, ok? E o que foi, de fato, a Reforma Protestante, né? Foi um processo imenso, encabeçado por Martinho Lutero, para que a igreja começasse a repensar as suas doutrinas, certo? Então, Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, ele publicou 95 teses que ele colou na porta da igreja de Westermann, né, na Alemanha, certo? Então, ele publicou 95 teses. A gente não vai falar das 95 teses em si, nós vamos falar das principais, né? O que são essas 95 teses, professor? Ele coloca 95 pontos que ele acha que a igreja precisava mudar. Basicamente, é isso, tá bom? Então, vamos lá. O que de fato são os antecedentes para a Reforma Protestante? Se ligue só. Nesse momento, galera, final do século XV, início do século XVI, você tem o Renascimento Cultural. O que é o Renascimento Cultural? O Renascimento Cultural é justamente essa ideia de pensar novas perspectivas, né? De renascimento da cultura, repensar aquela sociedade que pensa muito na questão da teocracia, da questão do Deus em si, né? Então, o Renascimento ele propõe uma reforma, ele propõe um renascimento de ideia. Quando ele fala de renascimento cultural, nesse momento, a gente está falando do renascimento de ideias, certo? Então, isso é importante dizer. Então, essa influência do renascimento cultural começa a fazer com que as pessoas pensem mais sobre essa influência da igreja na Europa, influência da igreja na Idade Média, certo? Então, vamos dizer assim, por exemplo, quando acontece alguma coisa na tua vida, assim, tipo assim, tu passou por um relacionamento muito abusivo, né? E aí as pessoas, por exemplo, olham pra ti, tu tá cabisbaixa, quebrada e tal. Quando, por exemplo, tu te livras daquele relacionamento, né? As pessoas dizem assim, meu Deus, tu renasceu pra vida. Não é isso? Então, esse renascimento cultural que acontece na Europa é justamente esse insight, sabe? Essa coisa de dizer assim, epa, a gente abriu os olhos, né? Quando você tá no relacionamento, que você passa o tempo todo sofrendo. Depois que você se liberta, você diz assim, caramba, né? A gente começou a abrir os olhos, a gente começou a olhar o mundo de uma forma diferente. Então, esse renascimento cultural é exatamente isso, é esse perceber do europeu e começa a olhar para a sua realidade de uma forma diferente a partir do renascimento cultural, tá bom? O outro ponto é a leitura da Bíblia. Professor, mas você está falando de reforma protestante, ele não leu a Bíblia. Exatamente isso. Isso é uma questão interessante. Porque antigamente, galera, a Bíblia não era para todo mundo, certo? A Bíblia não era para todo mundo. Só quem podia ler a Bíblia, primeiro era quem falava latim, né? Então, a Bíblia ela não era popularizada, né? Só que o que acontece? Quando as pessoas começam a ler a Bíblia, né, e começar a interpretar, eles começam a ver a situação de uma outra forma. Não só mais de como o padre diz, como os monges pregam, não. Os caras começaram a ter a sua própria interpretação. É exatamente por isso que a igreja ela não popularizava a Bíblia, né? Justamente com medo disso, para que as pessoas pudessem ler e interpretar. Como vocês sabem, leitura é conhecimento, né? Então, a partir do momento que você começa a ler muito, você começa a interpretar as coisas da sua forma. E é isso que acontece. Com a popularização dessa Bíblia, que ela acaba sendo popularizada de alguma forma, né? Não tanto quanto é hoje, por exemplo, mas você tem uma nova interpretação da Bíblia, das Sagradas Escrituras. E isso possibilita que as pessoas interpretem da forma que elas imaginem, não mais da forma que a igreja diz, que o Papa diz, que o padre fala, ou o monge fala. Deu para entender até aqui, gente? Deu. Alguma dúvida? Não. Vamos lá. Não. Os nobres estavam insatisfeitos. Alguém chuta por quê? Chuta não. Porque pobre o conhecimento é ruim com rico. Literalmente é isso, Pablo. Pobre, quando tem conhecimento, é ruim pro rico.
Tá, a tua análise foi legal, mas assim, eu vou tentar explicar por quê. Alguém tem uma outra tese sobre isso? Que é interessante que o Pablo falou, mas a gente vai já conversar sobre. Alguém tem uma outra tese? Por que os nobres estavam insatisfeitos? Ah, eu não sei. Hã? Não sei, não. Tá, vamos lá. Então, o que é que acontece? Os nobres estavam insatisfeitos por causa dos abusos da igreja, né? Olha que loucura, a igreja ela condenava, por exemplo, os altos lucros. Ela condenava, por exemplo, a burguesia e dizia que não, que a burguesia ela não podia ficar cobrando muito imposto das pessoas e tal. Então, a nobreza ela ficava meio insatisfeita, porque na verdade o grande poder era da Igreja Católica, né? Então, a nobreza começa a ficar meio chateada com isso. Pô, porque só a igreja pode ter as coisas, porque só a igreja pode ter tudo, né? Então, começa a gerar uma insatisfação dos nobres, justamente porque a igreja ela abusa demais dos nobres, e eu vou já explicar como isso é muito louco. Porque primeiro eles falam dos nobres, falam da burguesia, mas depois eles fazem até pior. Mas vamos lá. Algumas causas. Como eu falei, abusos por parte da igreja, né? O que causou essa reforma? A igreja começou a abusar demais. Pedir imposto demais. Mas isso daqui é fichinha perto do que vai acontecer agora. Se liga. A igreja começou a cobrar indulgência. O que é indulgência, gente? Alguém sabe o que é indulgência? Me esqueci da agorinha. Não. Esqueci da agorinha, boa. Bora. Alguém sabe o que é indulgência? É tipo vender perdão, tipo vender perdão. Lá em pesquisar aí. Lá em pesquisar. Exatamente isso, Kaique. É uma espécie de venda de perdão, cara. E aí, olha que loucura. Eu estou falando do século XVI, eu estou falando de aproximadamente 1500, 1517. E, minha gente, o que a Igreja Católica fazia? É o seguinte, você fez sexo antes do casamento. Isso, segundo as escrituras, não pode. Você está condenado ao inferno. Eita, professor. Pois é. E agora, professor? E agora? Pois é. Só que, atenção, queridos, isso tem uma solução. Isso tem uma solução. Se você pagar uma quantidade de 5.000 reais, o seu pecado estará perdoado em nome de Jesus. Vocês estão sacando qual é a parada? A indulgência era a espécie de venda de perdão. Obviamente que eu coloquei aqui o valor em reais, mas na Idade Média como é que isso acontecia? O cara pecava. Como é que ele pagava a Igreja Católica pelo perdão dele? Ele dava terra. Isso quando era o nobre. Quando era um cara mais pobre, né? Ele vendia trabalho, né? Trabalhava para a igreja. Então, a igreja ela começava a cobrar pelo perdão. Para que você seja perdoado, né? Você tem que pagar tanto. E, queridos, agora eu tô falando. Agora deixa eu causar uma reflexão aqui pra gente rapidinho, porque história é exatamente isso. Meus amores, isso acontece hoje ou não acontece? Ou o titio tá ficando doido? Hã? Não, acontece por quê, Pablo? Vamos lá. Acontece sim, universal. Pronto, falei. Olha, eu não queria citar nome, mas tudo Não bem. é só universal aí. Exatamente. Agora, vocês falaram coisas aí muito interessantes. Por quê? Irmãos, Por quê? Olha só, Pablo falou, né? Que Ô, acontece Glória. em várias igrejas protestantes e tal. E, galera, isso acontece e acontece muito hoje. De uma forma mais velada. Mas, por exemplo, uma vez eu vi um pastor da Igreja da Assembleia de Deus, isso está no YouTube, quem quiser ver depois eu mando o link. Que ele diz assim, ó, irmão, você tá vindo aqui, deixa a sua oferta e você manda o cartão de crédito e não manda a senha. Depois, Jesus não te abençoa, aí tu vai dizer que é culpa de Deus. Ah, pô, já vi esse vídeo aí mesmo. O pastor da Assembleia de Deus, né?
Isso acontece na Igreja Católica? Também acontece na Igreja Católica. Eu estou falando isso porque eu sou católico, eu sei do que eu estou dizendo. Né? A Igreja Católica, por exemplo, em algumas igrejas, cobra para fazer a prece. Tem um momento lá que né, você tem que pagar para fazer a prece. Professor, mas isso não tem nada a ver com perdão. Sim, mas se esse Deus é o Deus de todos, se o Deus é o Deus que não quer nada em troca, apenas que você seja uma pessoa gentil, apenas que você siga as escrituras, por que você tem que pagar, por exemplo, para ter uma prece na igreja? Então, galera, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que até hoje isso acontece. De uma forma mais velada, mas acontece até hoje. Tanto na Igreja Católica, quanto principalmente em algumas igrejas protestantes. Professor, mas a gente não está falando de reforma protestante? Exatamente. Está falando de reforma protestante. Martim Lutero fez esse movimento todo, né, para introduzir a reforma. No entanto, muitas igrejas protestantes se transformaram naquilo que Lutero mais criticava na Igreja Católica. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim, professor. Vocês estão conseguindo materializar isso? Eu não estou falando mal de religião nenhuma. Não, não. Eu não entendi, mas estou compreendendo. Como é que é, Kaique? Entendi, vai. Pois é. A reforma protestante foi justamente a reforma que queria acabar com esse abuso de poder por parte da igreja. Mas hoje, mais de 500 anos depois, acontece exatamente a mesma coisa com as igrejas protestantes. Tu tá entendendo? Então isso é muito grave, sabe? Então, o que é indulgência? Venda de perdão. Um outro ponto. Venda de relíquias sagradas, chamava-se de simonia. O que é isso? Rapaz, é o seguinte. Para ti, tu não quer ter na tua casa um pedaço da cruz que crucificou Jesus Cristo? Eu quero, porque isso é um instrumento sagrado. Então eles vendiam. Erasmo de Roterdã dizia que com tanto de pedaço de cruz que foi vendido, dava para construir uma arca de Noé. Né? Então, assim, era muito fácil para qualquer membro da igreja pegar um pedaço de pau e dizer que era a cruz de Jesus e vendia por preços absurdos. Entendeu? Então, o nome disso era simonia. Tá bom? Venda de cargos eclesiásticos. Agora, professor, isso acontece até hoje? Também. As pessoas não vendem livros, as pessoas não vendem crucifixos, essas coisas, né? Isso custa um dinheiro, né? Então, assim, você, por exemplo, no caso da religião católica, você pega um crucifixo e compra e vai lá e abençoar, e pede para o padre abençoar, né? A partir do momento que o padre abençoa, isso se torna isso se torna sagrado. Estou dizendo que isso é errado? Não. No caso, acontece essa simonia, mas de uma forma bem diferente, né? Antigamente, eles vendiam essas relíquias sagradas por preços absurdos, né? Hoje, por exemplo, você vai comprar um crucifixo, a não ser que ele não seja de ouro, ele é bem baratinho, R$2, R$3, né? Então, tem essas questões aí, né? Cargos eclesiásticos. Eu e meu filho, a igreja vendia cargo. Pai, se tu quer ser bispo para te ter moral, para te ser nobre, tu quer um cargo de bispo, tu pagava uma quantia exacerbada para a igreja católica. E, galera, exatamente por isso que a igreja católica era muito rica. E é rica até hoje. Certo? Críticas ao celibato. A galera começou a criticar o celibato. Por quê? Porque muitos padres e papas não cumpriam o celibato. O que é celibato, gente? O que é celibato? Alguém sabe o que é celibato? Ele não pode se casar. Exatamente, Pablo. Muito bem, garoto. Celibato é o ato de castidade. Vale pesquisar não vale pesquisar não. Castidade. Certo? Aí, eu conheço ele, é o ato de castidade. Pablo tem história, Kaique. Certo? Tu vai pra igreja só pra ver as irmãs, rapaz. Qual? Peraí, doido. Só veinha. Faz tempo. Eu também, na minha época, eu ia muito pra igreja pra ver as irmãs. Agora só a gente vê a minha. É verdade. Hoje tô amarrado, tô casado. Mas é a vida. É isso aí. Casem, gente. Casar é muito bom, viu? É muito legal. Não casem, criança. Tenha filho antes do casamento. Pois é. Então, eles criticavam o celibato. Droga. Por quê? Porque muitos padres não conseguiam ficar sem casar, né? Então, é uma série de questões. Quais foram as consequências disso? A formação das monarquias nacionais. E, queridos, se você tem a igreja de um lado e você tem os reis do outro, se a igreja enfraquece, os monarcas eles começam a ganhar poder.
Vocês estão entendendo? Na Idade Média, quais eram as duas grandes instituições? A igreja e a monarquia. Né? Se a igreja tem uma queda com as consequências da reforma, automaticamente você tem uma ascensão da monarquia. Né? Então, as monarquias, as monarquias elas começam a se fortalecer. Né? Então, vamos lá, outro ponto, surgimento da igreja anglicana na Inglaterra. Né? Depois eu vou já falar dessa questão da igreja anglicana. Né? E a Neto, Oi. quando tinha uma guerra, a Igreja Católica doava dinheiro para o exército, doava para o exército. Cara, principalmente quando a Igreja Católica estava por trás das guerras. Né? Era muito difícil pensar numa guerra em que a Igreja Católica, por exemplo, não tivesse lá apoiando, entendeu? Hoje que a Igreja não se envolve mais com isso, mas antigamente isso era muito comum. Né? Isso vai acontecer, por exemplo, foi Carlos Eduardo, né? Isso vai acontecer, por exemplo, Carlos Eduardo, nas cruzadas, que eu vou falar também. Entendeu? A igreja manda as pessoas ir para a guerra mesmo, para recuperar os territórios que eram territórios que eles consideravam cristãos, que estavam sendo invadidos pelos islâmicos. Entendeu? Então a igreja ela estava por dentro, sim, financiando, sim, com certeza. Certo? Então uma das consequências é a ascensão do capitalismo, né, que está em voga nesse momento. Como, professor? É o capitalismo começando a aparecer por causa de algumas figuras, principalmente por causa da ascensão da burguesia. Né? Isso é muito legal de falar, porque é o seguinte. Olha só, você lembra que eu falei dos nobres? Lembra que eu falei dos nobres? Que os nobres estavam satisfeitos com a igreja? Meus queridos, se os nobres estavam insatisfeitos, imagine a burguesia. Porque a igreja condenava a cobrança de impostos, mas cobrava, por exemplo, pelo perdão. Olha que loucura. Então a burguesia começou a ficar injuriada com essa história. Então, quando a Igreja Católica, quando a Reforma Protestante acontece, quando os ideais da Reforma Protestante começam a aparecer, aí, meu amigo, o problema é mais sério. Né? Aí o problema é mais sério. Eles começam a simplesmente... Epa, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. A gente sumiu aí para vocês? Está parecendo normal? Normal. Tá. Normal. Certo. Então, a burguesia começa a gostar desse negócio de reforma protestante, porque a igreja começou a ser questionada. A igreja estava abusando demais, entendeu? Então, vamos lá. Reivindicação de Lutero. Qual é a primeira delas? A salvação, ela não vinha pelo pagamento de indulgência. Ela vinha pela questão da fé. Se você tem fé, isso é o suficiente para que você garanta o seu lugar no céu. Ok? Então, não é pagando indulgência que você vai para o céu. Se você for um ser de fé, isso é suficiente para você. Vamos lá. Sacerdócio universal, né? Ele dizia o seguinte, que as pessoas, a Igreja Católica era muito fechada nessa questão dos bispos e padres. Lutero dizia que qualquer pessoa, qualquer leigo poderia pregar, desde que se preparasse, que tivesse acesso às escrituras. Tá? Acreditar na Bíblia e não no papo, não é no Papa. O que isso quer dizer, gente? O que isso quer dizer? Acreditar, antigamente, a palavra do Papa ela valia mais. Com a interpretação das escrituras, né? Agora, o livro sagrado era mais importante do que o que o Papa falava. Entendeu? Então, antigamente, o que o Papa dizia estava certo. Agora, não. Depois da Reforma Protestante de Lutero, a Bíblia e as suas interpretações, ela tem mais valia, né? Desculpa, ela tem mais valor, né? Mais valia, mais valor, tá bom? Então vamos lá. O fim do celibato, ele dizia também que esse negócio de padre não poder casar, né? Não funcionava, até porque muitos padres não conseguiam cumprir isso, certo? A difusão da Bíblia, Lutero queria que todo mundo tivesse acesso à Bíblia, não só a igreja, né? E ele era contra alguns sacramentos também, certo? Alguns sacramentos da Igreja Católica. Ele era a favor, se eu não me engano, só do batismo e da Eucaristia, tá bom? Lutero também era a favor da tradução da Bíblia em várias línguas, né? A Igreja Católica dizia que a Bíblia ela só poderia estar escrita em latim. E Lutero dizia que não, que a Bíblia deveria ser democratizada. Agora, uma coisa importante de se falar bem aqui.
Lutero, atenção. Lutero, em momento algum, ele queria a separação da igreja. Certo? Lutero, em momento algum, ele queria a separação da igreja. Lutero, ele queria que a igreja se reformasse. Ele queria uma reforma da igreja, ele queria que a igreja olhasse para essas questões e mudasse. Ele não queria separação, tá? Isso é importante dizer. Lutero, ele era um monge católico, certo? Era estudioso, professor da Universidade de Western, na Alemanha, certo? Então, como ele leu a Bíblia, ele queria que as pessoas tivessem acesso. E ele fez uma interpretação mais ousada da Bíblia, certo? Mas ele não queria que a Igreja Católica se separasse. Ele queria que a Igreja repensasse sobre essas questões, certo? Então, o que acontece? A partir da Reforma Protestante, algumas religiões começam a surgir. Uma delas é o calvinismo. O que o calvinismo fala, professor? Predestinação. Todos nós somos predestinados. Quem é o grande idealizador dessa religião calvinista é um homem chamado João Calvino, tá? Então, o que é predestinação, gente? Rapaz, tu já nasceu para isso, né? Agora, o que define? Se tu é um cara do bem, se tu é um cara bacana, se tu é um cara que faz as coisas que tá na Bíblia, tu já está predestinado a ir pro céu, né? Agora, se tu nasce, se tu já é um cara que é mala, se tu vive desrespeitando as pessoas, se tu não faz o que está na Bíblia, então você está predestinado ao inferno, certo? E você também tem a igreja luterana, que é a igreja de Lutero, né, com as reformas de Lutero, e você também tem a igreja anglicana. A igreja anglicana, ela surge na Inglaterra. Isso é muito louco, porque ela surge a partir de uma vontade de um rei que queria casar, né? Mas ele queria casar 2 vezes, porque ele queria ter filho, mas a Igreja Católica não anulou o casamento dele. Então, ele pegou e formou a igreja anglicana, né? Então, tá. A partir daí, você tem também uma contra-reforma por parte da igreja. A igreja não olha para essa situação toda e diz assim, não, Lutero está certo, bora mudar. Não, senhor. O que eles fazem? Eles fazem um movimento chamado contra-reforma. E aí você tem o Concílio de Trento, né, de 546 a 563. O que é esse Concílio de Trento? É uma grande reunião onde a igreja para repensar algumas coisas e para tomar outras atitudes. Vamos lá? A primeira delas é o Index. A igreja faz uma lista de livros que eram proibidos, né, para que as pessoas lessem. Depois, eles começam a institucionalizar a Inquisição, ou seja, eles estão autorizando a igreja a matar aqueles que vão contra os preceitos da Igreja Católica. Então, na verdade, esse Concílio de Trento foi um concílio do cão, se vocês forem parar para ver, né? Porque eles começaram a institucionalizar uma série de atrocidades também, né? Então, tem a questão da construção do seminário. Isso aí foi legal também, a questão do seminário, né? A igreja formou seminários e disse que as pessoas agora tinham que estudar um pouco mais para poder ser padre. Algumas coisas foram boas para a igreja no Concílio de Trento. Mas só o fato de institucionalizar, por exemplo, a Inquisição, cara, é um grande absurdo, né? De proibir livros, né? Então, a Contra-Reforma ela é basicamente esse movimento da igreja contra aquilo que Lutero vinha fazendo. E é interessante dizer o seguinte, Lutero ele teve um grande apoio da burguesia, vocês já sabem por quê. Porque a burguesia era extremamente a favor das reformas protestantes. Por isso que muita gente, inclusive, se converteu ao protestantismo, né? Justamente por entender que essas reformas que Lutero propunha eram necessárias. E outra coisa importante de dizer também, gente, é o seguinte, muita coisa mudou a partir da reforma protestante. A questão do trabalho, por exemplo. Antigamente, quem trabalhava... Fala. Se eu não estou enganado, teve um rei da Inglaterra que aderiu os mesmos conceitos que Martinho Lutero e mudou algumas coisas. Pois é, esse rei foi... Cara, se eu não me engano, foi... Mas, na verdade, a igreja anglicana foi isso. Era um rei da Inglaterra, da dinastia toda, não vou lembrar o nome dele. Mas ele morreu, aí veio o filho dele, aí o filho dele mudou algumas coisas também, e em seguida foi a irmã dele que assumiu, que ninguém gostava dela, se eu não estou enganado.
Isso é engarrado. Não é isso não, porque teve um pregador que pregou E semana fala assim, passada lá na gaguejando. igreja sobre Martinho Lutero. Do Martinho Lutero. Não, massa, pô, massa. Eu não vou lembrar os nomes das irmãs, porque, cara, é tanta coisa pra estudar assim. Cadu deixa de ser mentiroso. Semana passada eu tava aqui em casa. Semana passada não, semana retrasada. Não, semana passada, eu vi sábado. Peraí, não. Eu vi sábado de tarde, pô. Mas é isso, pô. Isso aí é a base da igreja anglicana. É isso mesmo. Você teve, inclusive, foi esse rei que eu vou ver o nome dele depois, mas foi esse rei que matou várias mulheres porque ele queria ter filhos e ele tinha só meninas, só mulheres, né? Mas, enfim, a igreja anglicana, ela parte disso, né? Dessa sensação da igreja católica. E, galera, tá faltando menos de um minuto, tá? E, basicamente, sobre a reforma protestante, deixa eu só terminar aqui a gravação. Deixa eu pausar o compartilhamento. Pronto, interrompeu o compartilhamento. Certo. E